Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a EMAR iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a EMAR, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. EMAR, referência em qualidade. O que há de melhor em bancos de couro, couro legítimo, você encontra na Top Couros, Avenida Fernando Costa 421. Top Couros, Rio Preto, sempre trazendo o que há de melhor em couros para o seu carro. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Iris Decalave. No programa de hoje nós vamos conversar no seu Beleza e Saúde com a doutora Carolina. Ela é cirurgiã dentista e ela é especializada em odontopediatria. Então você vai saber que cárie mamária é uma coisa muito importante, gente. Você pensa que bebezinho não tem cárie? Tem sim. Então fica ligado no Beleza e Saúde de hoje. Nos debates populares, gente, olha, tem temas extremamente polêmicos. Você não pode perder. E você sabe, né? Você pode participar deixando a sua pergunta, a sua opinião pelo nosso Instagram, Programa Iris Decalave, pelo YouTube também, Programa Iris Decalave, é a sua maneira de participar. No Solucionando Suas Dores, o Dr. Murilo Vita. E eu quero agradecer já as pessoas que participaram da nossa campanha Imprensa Solidária, que foi realmente um sucesso. Muito obrigado pela ajuda do irmão, porque você sabe, né? É sempre a gente dando a mão um ao outro, porque se a gente esperar pelo governo, estamos no sal. Não sai daí não, a gente volta em seguida. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045,
Conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. E no Beleza e Saúde de hoje, a gente está trazendo um assunto novo, gente. Eu vou conversar com uma doutora bonita. Pense que ela é doutora bonita, gente. A doutora Carolina Batagin. Ela é cirurgiã dentista especializada em odontopediatria e ortodontia. Seja muito bem-vinda, doutora, e muito obrigada pela gentileza. Obrigada. Eu que agradeço a honra de estar aqui no seu programa. Vai ser um prazer imenso trazer um assunto novo aqui para vocês. Doutora, em junho de 2014, foi sancionada uma lei do deputado Onofre Augustini, que obriga a realização de um protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, que na verdade é um freio de língua que faz com que o indivíduo tenha aquela famosa língua presa, que pode atrapalhar a amamentação, né? Inclusive, se eu não me engano, os filhos do Gustavo Lima e Andressa Suíta fizeram essa cirurgia, né? E o que isso atrapalha e por que precisou de uma lei para obrigar esse negócio? Então, a gente chama, né, vulgarmente de língua presa, né? Então, é o freio lingual ali que fica segurando a linguinha do bebê. O porquê que precisou ser implementado esta lei? Porque muitos bebês saíam do hospital e tinham esse diagnóstico mais tardio. E o fato da linguinha do bebê estar preso atrapalhava na amamentação. Então, essa linguinha presa muitas vezes causa fissura no peito da mãe, atrapalha no bebezinho a fazer a pega correta. Então, isso levava a muitos desmames precoces e esse diagnóstico já era muito tardio. Então, essa lei foi implementada para ajudar que as famílias já conseguissem sair de dentro do hospital com esse diagnóstico pronto. E muitas tem que fazer vezes, até o 6º mês de vida. Qualquer momento, tá? Lógico, tem crianças mais velhas, mas dependendo do caso, precisa ser feito imediatamente. Então, a gente opera o bebezinho até dentro do hospital. Nossa. Então, quando esse diagnóstico é realizado lá dentro do hospital, tem os cirurgiões, tem médicos, fisioterapeutas, toda uma equipe que está habilitada a fazer esse tipo de cirurgia lá dentro do hospital, de uma forma mais tranquila, mais segura, e ajuda, sim, essa mãe a conseguir dar uma continuidade na amamentação. Além do que, a linguinha presa atrapalha em todo o desenvolvimento desse bebezinho. Então, não vai prejudicar só na amamentação, vai atrapalhar na fala, na alimentação depois. Então, esse bebê começa a fase de introdução alimentar, esse bebê não consegue mastigar direito. E aí, as mães não sabem o que está acontecendo, né? Então, tudo isso é atrapalhado pela língua presa. E todo o desenvolvimento da face da criança também pode ser afetado, porque a linguinha fica presa lá no assoalho da boca e pode segurar, travar o desenvolvimento da face dessa criança, além de que a gente precisa da língua para fazer desenvolver toda a estrutura da maxila, da parte de cima da face da criança. Se a linguinha não toca lá no céu da boca, não gera um estímulo para que ocorra o desenvolvimento da face dessa criança. Então, olha quanta coisa pode ser prejudicada por uma simples linguinha presa. Então, por isso que precisou de se implementar esta lei, para que esse diagnóstico ficasse o quanto mais cedo essa criança pudesse receber, para evitar de acontecer todo esse monte de problema que poderia acontecer com a linguinha presa. Eu me lembro que o Brasil é o único país do mundo que tem um cantor com a língua presa, né? Que é o Luiz Carlos do Raça Negra, né? Agora a gente passando para os dentes, né? Cárie mamária, né? A maioria das mães não sabe que aqueles dentinhos do neném, quando começa, né? Tem que limpar, passar um cotonetezinho, né? A gente já sabe hoje, né, que a partir do nascimento do primeiro dente do bebê,
Independente da idade, independente do tipo de alimentação que esse bebê esteja, já é recomendado o uso de pasta com flúor e escova de dente. Pasta de dente. O cotonetezinho só não dá? Não, o cotonetezinho não dá. A gente já precisa de utilizar a escova de dente com as cerdas e mas, principalmente doutora, da pasta. A minha filha passava cotonete. Antigamente se usava cotonete, se limpava com uma gaze, se limpava a boca do bebê sem ter dente. Hoje a gente já não faz mais esse tipo de higienização. Então a gente não precisa mais limpar a boquinha do bebê se não tiver dentes. E nasceu o primeiro dentinho, já vamos entrar com escova de dente específica para bebês e pasta de dente com flúor na indicação correta, na quantidade adequada. Doutora, e se os dentes de leite não caem? Isso a gente recebe muito no consultório. Muitas vezes os dentes de leite não caem, muitas vezes os dentes permanentes já estão nascendo e o dente de leite ainda está lá firme e forte. Então, assim, existem várias abordagens que a gente precisa ter. Essa criança tem o dente permanente que teria que nascer depois? Porque o dente de leite pode não cair porque ele não vai ter o dente permanente ali. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo. É a história do dente encavalado? Não, na verdade, é a genesia que a gente chama. Então, a criança não vai ter o dente permanente. Então, o dente de leite não tem o estímulo para que ele amoleça e caia, tá? Ou então, quando a gente tem a retenção prolongada. O que é isso? O dentinho de leite fica aqui pela frente e o dente permanente nasce por trás. Então, a gente recebe mas muitos casos no consultório de o dentinho permanente já estar nascendo e o dente de leite ainda não caiu. A gente precisa remover esse dente de leite, tá? Para que esse dente permanente se reposicione e volte para o lugar que ele deveria ter nascido. Aí, assim, né? E a gente vai querendo saber as curiosidades. Porque é assim, a gente escuta tanta coisa que a gente fica sem saber. É certo mesmo tratar canal em dente de leite? Com certeza! Você imagina uma criança que teve um dente destruído por cárie ou que caiu e bateu a boquinha. É uma criança pequena, de 2 anos, que a gente recebe no consultório, por exemplo, de 1 aninho, que caiu e bateu a boca e teve essa exposição pulpar. Essa criança tem dor igual um dente permanente. Então, o dente de leite é exatamente a estrutura de um dente permanente. Ele tem polpa, ele tem o nervo, ele tem dor. Então, a gente sempre prioriza tentar tratar o canal desse dente, tentar manter esse dente de leite em boca, porque ele é muito importante. É ele quem vai mostrar o caminho para o dente permanente nascer. Que aquele canal vai ser o mesmo canal que do dente permanente, né? Não, o dente de leite tem o seu canal, que é a raiz. Tá. Aí aquele dente vai cair e vai vir um outro permanente, outro dente canal. Com outro canal. O canal é o nervo que fica no meio do dente, a gente chama de polpa dentária. Então é aquele nervinho que fica no meio do dente, que cada dente tem o seu. Eu já penso logo em arrancar, doutora. Então, mas, por exemplo, você pega uma criança de 1 ano, que vai trocar esse dente lá com 5, 6 anos, você vai tirar esse dente dessa criança. Além de todo o fator psicológico dessa criança, que você imagina que só na escola ela não vai ter aquele dente, né? Entre os amiguinhos, só ela que não vai ter aquele dente. A questão estética, tem também a questão fisiológica. A gente precisa daquele dente de leite porque é ele que mostra o caminho para o dente permanente. Então, é ele que vai falar para o permanente, é por aqui que você deve vir, é aqui que você tem que se instalar. E muitas vezes, se a gente perde um dente de leite precocemente, esse espaço é fechado. Então, a gente perde o espaço para o dente permanente depois nascer. Aí a gente tem que usar aparelho, fazer alguns outros artifícios para que esse dente possa nascer na posição que ele deveria ter nascido. Sendo que o que ajuda ele a mostrar o caminho para onde ele tem que nascer é o dente de leite. Por isso que a gente sempre opta por tratar o canal, tentar reabilitar e manter por mais tempo possível aquele dente de leite em boca, tá? Às vezes chega no consultório com aquele monte de dente cariado, precisando fazer canal, e os pais falam, não, mas o dente é de leite, pode tirar. Né? Depois vai nascer outro. Mas a gente sempre tem que mostrar a importância do dente de leite. Ele não está ali à toa, ele não tá ali para poder cariar e depois trocar. Então, a gente tem sempre que tentar mostrar a importância dele, porque ele precisa permanecer em boca. É porque a criança também tem a sua autoestima, né? E com bullying certeza. Hoje em dia. O bullying está muito aí. Você imagina a criança ficar 4, 5 anos sem o dentinho ali, todas as crianças olhando e falando, mas cadê seu dente? Só você não tem dente? Então, isso também começa a pesar. A gente recebe muita criança no consultório que
que nos questiona sobre a ausência do dente, sobre se dá para colocar alguma coisa, se dá para fazer alguma coisa. As famílias também pedem para ajudar a colocar um dentinho no lugar, porque incomoda bastante tanto a criança que sofre o bullying, quanto a família, né? Que acompanha a criança sofrendo aquele bullying. A senhora também é orto, né? Qual é o tipo de mordida que faz com que a mãe se preocupe e procure um orto? No consultório hoje, o que a gente mais recebe é crianças que chuparam chupeta ou chupam chupeta, mamadeira. Que é aquele dente pra fora. O clássico dentinho lá pra fora, que você pergunta pra mãe. Dentuça, né? Chupa chupeta? Não, acha, imagina. A gente sabe que chupa chupeta, né? A gente só de olhar já percebe. Então, esse é o primeiro que chega no consultório. As famílias levam porque tá chupando chupeta, porque tá tentando remover a chupeta e o dentinho tá bem pra fora, tá? Esse é o principal que chega no nosso consultório precocemente, que a família percebe, tá? Mas toda alteração de mordida deve ser tratada logo que identificada. Por isso que é tão importante o acompanhamento com o odontopediatra, porque muitas vezes lá com 2, 3, 4 anos a gente já consegue diagnosticar algumas coisas e a gente já consegue intervir para evitar problemas maiores no futuro. A senhora já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Com quantos anos já dá para se colocar aparelho para corrigir a dentição, né? Com 2, 3 anos a gente não entra com aparelho específico, né? Mas existem alguns mecanismos, alguns artifícios que a gente pode usar para poder ajudar a conduzir para onde aquele crescimento tem que ser feito, realizado. Então, a gente consegue abrir mão de alguns artifícios, não é um aparelho específico, tá? Mas eu consigo já tratar com aparelhos ortopédicos, crianças com 4, 5, 6 anos, lógico que dependendo da colaboração da criança e da família. Mas com 5 anos a gente já consegue entrar com aparelhinhos e eles colaboram bastante. Aparelhinhos coloridos, bonitos, do jeito que eles escolhem para ajudar a gente a colaborar nesse tratamento. E com toda a sua experiência, assim, qual o recado que você deixa, assim, para as mãezinhas, assim, com seus nenéns, assim? Qual o recado que você deixa? Prevenção é fundamental. Procure um odontopediatra sempre antes do primeiro ano de vida do bebê. A gente sempre fala que a primeira consulta tem que ser no primeiro ano, independente se esse bebezinho já tem dente ou não, tá? Porque a prevenção é fundamental. Então, nesse primeiro ano, você vai ser orientada sobre a alimentação, sobre escovação, sobre higienização, sobre como fazer. E tudo que a gente faz de forma preventiva, além de ser mais barato, é mais eficiente para os nossos filhos. Então, procure um odontopediatra o quanto antes, acompanhem os seus filhos, levem os seus filhos para acompanhar com o odontopediatra, porque a maior parte dos problemas mais graves do consultório que a gente tem que resolver é porque não está possível dos pais olharem e ver e identificar. É só um profissional que consegue identificar. Então, procure um dentista, procure um odontopediatra de confiança e acompanhem os seus filhos. Muito obrigado pela gentileza, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisarem, estou às ordens, tá? Muito obrigada pelo convite. E eu conversei no Beleza e Saúde de hoje com a doutora Carolina Batagim. Fica aí não sai daí não, tem muito mais ainda no seu programa Iris Decalave. Olha, gente, você que está aí do outro lado, vamos lembrar que nós estamos em Rio Preto. Pensa numa terrinha quente. Jesus amado. E olha, definitivamente, em Rio Preto existe uma coisa que você não pode viver sem. Ar-condicionado. E de carro, porque senão, sabe o que acontece, gente? É os olhos, é tudo. E quando a gente fala de ar-condicionado, a gente está falando da Unia. E eu estou recebendo aqui Rafael Henrique. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
Rafael, quais são os cuidados que a gente tem que ter para não perder o ar-condicionado? Porque, por exemplo, deixa eu só falar uma coisa. Qualquer coisa que acontece no ar, tá faltando gás. Exatamente. Às vezes sim, às vezes não. Por isso que você tem que fazer uma revisão preventiva no seu ar-condicionado. Que é uma revisão que a gente vai prever o defeito antes de acontecer. Ô, Rafael, aí, o que eu queria falar é o seguinte, você tá botando gás no carro, você para botar gás. Aí o cara vai lá, ele não esvazia o gás que tem, ele vai lá e bota completa, como se fosse combustível. Isso é um outro defeito que muita gente faz, né? Que a gente tem que primeiro testar, ver se tem vazamento, porque se você só completar o gás, você vai estar ocasionando outro tipo de defeito, que aí vai voltar a dar problema no seu ar-condicionado. E pode arrebentar só o compressor, né? Pode ferrar só... E compressor está caro, né, Rafael? Exatamente. Aí o custo-benefício fica muito caro. Ô, Rafael, lá na Uniar a gente tem profissionais com o quê? Com 25, 30 anos. Mais de 25 anos aí no campo, mexendo com ar-condicionado e... E fica hoje ali na Domingos Falavina, onde? Na Domingos Falavina 1651, perto do 100% ali, da Peças. Então você sabe, né? Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Se o ar-condicionado deu problema, não tá gelando, antes de colocar gás, dá um pulinho na Uniar, faz um check-up e vê se é isso mesmo, né? Isso aí. E agora a gente tá com várias promoções no ar-condicionado, na parte de carga de gás, da oxigenização, trocar filtro e higienização do seu ar-condicionado. Quanto? A partir de R$60. R$60, não custa nada, é melhor sempre prevenir do que remediar. E eu estou aqui com o meu amigo Maranhão, que, olha, gente, pense que é Portas, né? Maranhão é sinônimo de Portas, é isso, Maranhão? Não é tão verdade? É isso mesmo, Iris. Nós estamos aqui exatamente para fazer uma demonstração do nosso material, nossas portas. A nossa fábrica vem fazendo um bom trabalho, vem atendendo uns bons clientes. Eu posso dizer para você que nós temos muitos clientes satisfeitos com o nosso trabalho. Inclusive está aqui atrás as portas que a gente fabrica e outros modelos também, viu? Olha essa porta que está aqui, gente. Olha que acabamento. Aí, Maranhão, a gente tem portas, batentes, fechaduras, tem tudo isso também? Exato, Iris. Nós temos porta, batente, fechadura, guarnições, dobradiças. Isso aqui é o que, Maranhão? Isso é um puxador de 80 centímetros que eu trouxe para você dar uma olhada. Caraca, para mim a porta de 2 metros. Olha, o meu sonho é ter uma porta de 2 metros. O mais gostoso é aquela lá, ó, a Blim Blim, entendeu? Essa aí é a Blim Blim. Uma fechadura que é exatamente para porta pivotante, entendeu? Aquela porta que gira, né? Que gira. Olha, tudo isso você encontra lá no Maranhão, né? No Maranhão, portas e batente. É como te falo, geralmente a gente diz que é porta de novela, né? Entendeu? Porta de novela. E a Maranhão está localizado na Rua Jesus Cristo, no Solo Sagrado. Rua Jesus Cristo 720, no Solo Sagrado. E o nosso telefone é 99207-1145. É só ligar e falar diretamente comigo. Ô, Maranhão, me diz uma coisa. Você vai fazer alguma promoção aqui para os meus telespectadores? Essa porta ou essa aqui, uma das duas, você vai dar quanto por cento de desconto? Iris, a gente costuma dar 5% à vista. Mas se algum cliente ligar essa semana e disser para que viu a gente aqui, na TV Rio Preto, no seu programa, nós vamos dar 20% de desconto. Uau! Pra você que tá aí do outro lado, tá vendo? Isso só acontece aqui, programa Iris Decalaf. A gente volta em seguida. Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês 3 fatores que atrapalham a sua dor nas costas. E para surpresa de vocês, não é nada comum ou não é muito falado. Então eu não vou falar sobre carregar peso, sobre ser obrigado a dormir de lado com o travesseiro entre as pernas.
entre outras coisas que vocês já estão cansados de saber. Os 3 fatores que eu vou falar agora são muito importantes, principalmente para quem sofre com dores crônicas, que são dores há mais de 3 meses. E talvez, acredito que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nenhum profissional chegou a falar isso para você. Bom, o primeiro fator é a baixa autoeficácia. Murilo, o que é isso? Baixa autoeficácia. É acreditarmos que sozinhos não somos capazes de reverter esse quadro, ou não somos capazes de vencer a dor. A gente terceiriza essa responsabilidade. A gente acredita que quem vai fazer isso por nós é o médico, quem vai fazer isso por nós é o fisioterapeuta, é o psicólogo, e não é verdade. Nós fazemos parte desse processo, certo? Os profissionais da saúde fazem parte desse processo, mas a responsabilidade maior é sua, tá ok? Segundo, é um fator de pensamentos negativos, tá? Pensamentos negativos. Quem nunca se pegou involuntariamente ou mesmo expondo e dizendo: minha dor nunca vai melhorar, minha dor só machuca cada vez mais, eu não consigo melhorar a dor, nada melhora a minha dor. Então esses pensamentos negativos, hoje a ciência diz que ele ativa um sistema de alarme no sistema nervoso, no cérebro, tá? E esse sistema de alarme faz com que a gente fique mais sensível à dor. Então talvez estímulos que antes não provocavam a dor, agora ele liga esse sistema de alarme e a gente fica cada vez com mais dor. Então é outro fator bem importante que a gente precisa analisar se estamos passando por isso ou não. E o terceiro e último fator é o medo do movimento, o medo de machucar mais as minhas costas, o medo, tá? Às vezes por uma informação, então algum profissional te disse: ó, se você pegar peso você vai ficar paraplégico, ou sua coluna é frágil, e a gente leva isso, enraiza isso como uma verdade absoluta, e muitas vezes não é, pessoal, tá? É como a gente começasse a ficar robótico, a gente fazer as coisas não de forma natural, mas com medo de gerar dor. É como se a gente colocasse a mão, tá lá fazendo alguma coisa no fogão e queimasse a mão. E depois, posteriormente a isso, a gente fica sempre em alerta, sempre com um cuidado maior do que deveria. Então isso também não é legal e vai estar influenciando a sua dor. Aqui com o meu amigo Maranhão, que, olha, gente, pense que é Portas, né? Maranhão é sinônimo de Portas, é isso, Maranhão? Não é tão verdade? É isso mesmo, Iris. Nós estamos aqui exatamente para fazer uma demonstração do nosso material, nossas portas. A nossa fábrica vem fazendo um bom trabalho, vem atendendo uns bons clientes. Eu posso dizer para você que nós temos muitos clientes satisfeitos com o nosso trabalho. Inclusive está aqui atrás as portas que a gente fabrica e outros modelos também, viu? Olha essa porta que está aqui, gente. Olha que acabamento. Aí, Maranhão, a gente tem portas, batentes, fechaduras, tem tudo isso também? Exato, Iris. Nós temos porta, batente, fechadura, guarnições, dobradiças. Isso aqui é o que, Maranhão? Isso é um puxador de 80 centímetros que eu trouxe para você dar uma olhada. Caraca, para mim a porta de 2 metros. Olha, o meu sonho é ter uma porta de 2 metros. O mais gostoso é aquela lá, ó, a Blim Blim, entendeu? Essa aí é a Blim Blim. Uma fechadura que é exatamente para porta pivotante, entendeu?
Aquela porta que gira, né? Que gira. Olha, tudo isso você encontra lá no Maranhão, né? No Maranhão, portas e batentes. É como te falo, geralmente a gente diz que é porta de novela, né? Entendeu? Porta de novela. E a Maranhão está localizado na Rua Jesus Cristo, no Solo Sagrado. Rua Jesus Cristo 720, no Solo Sagrado. E o nosso telefone é 99207-1145. É só ligar e falar diretamente comigo. Ô, Maranhão, me diz uma coisa. Você vai fazer alguma promoção aqui para os meus telespectadores? Essa porta ou essa aqui, uma das duas, você vai dar quanto por cento de desconto? Iris, a gente costuma dar 5% à vista. Mas se algum cliente ligar essa semana e disser para que viu a gente aqui, na TV Rio Preto, no seu programa, nós vamos dar 20% de desconto. Uau! Pra você que tá aí do outro lado, tá vendo? Isso só acontece aqui, programa Iris Decalaf. A gente volta em seguida. Olha, gente, você que está aí do outro lado, vamos lembrar que nós estamos em Rio Preto. Pensa numa terrinha quente. Jesus amado. E olha, definitivamente, em Rio Preto existe uma coisa que você não pode viver sem. Ar-condicionado. E de carro, porque senão, sabe o que acontece, gente? É os olhos, é tudo. E quando a gente fala de ar-condicionado, a gente está falando da Unia. E eu estou recebendo aqui Rafael Henrique. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Rafael, quais são os cuidados que a gente tem que ter para não perder o ar-condicionado? Porque, por exemplo, deixa eu só falar uma coisa. Qualquer coisa que acontece no ar, tá faltando gás. Exatamente. Às vezes sim, às vezes não. Por isso que você tem que fazer uma revisão preventiva no seu ar-condicionado. Que é uma revisão que a gente vai prever o defeito antes de acontecer. Ô, Rafael, aí, o que eu queria falar é o seguinte, você tá botando gás no carro, você para botar gás. Aí o cara vai lá, ele não esvazia o gás que tem, ele vai lá e bota completa, como se fosse combustível. Isso é um outro defeito que muita gente faz, né? Que a gente tem que primeiro testar, ver se tem vazamento, porque se você só completar o gás, você vai estar ocasionando outro tipo de defeito. Que aí vai voltar a dar problema no seu ar-condicionado. E pode arrebentar só o compressor, Exatamente. né? Pode ferrar só... E compressor está caro, né, Rafael? Exatamente. Aí o custo-benefício fica muito caro. Ô, Rafael, lá na Unia a gente tem profissionais com o quê? Com 25, 30 anos. Mais de 25 anos aí no campo, mexendo com ar-condicionado e... Ele fica hoje ali na Domingos Falavina, onde? Na Domingos Falavina 1651, perto do 100% ali da Peças. Então você sabe, né? Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Se o ar-condicionado deu problema, não tá gelando, antes de colocar gás, dá um pulinho na Uniar, faz um check-up e vê se é isso mesmo, né? Isso aí. E agora a gente tá com várias promoções no ar-condicionado, na parte de carga de gás, da oxigenização, trocar filtro e higienização do seu ar-condicionado. Quanto? A partir de R$60. R$60, não custa nada, é melhor sempre prevenir do que remediar. Debates populares, gente. Você sabe que esse quadro é minha menina dos olhos, né? Amo de montão fazer. A gente está pensando, inclusive, em levar ele de uma maneira que você aí do outro lado possa participar. Porque eu encontro com as pessoas na rua e as pessoas ficam, sabe, naquela coisa de querer participar. E como não é ao vivo, né, é complicado. E hoje não dá para fazer, né, nessa situação pandêmica em que nós estamos, né, realmente não dá para fazer nada ao vivo. Mas a gente está vendo aí uma maneira de permitir que você participe desse programa dos debates populares. Nos debates populares de hoje, lógico, né? A nossa companhia sempre, desde o primeiro programa, hoje é o 43º ou 44º programa. Professor doutor Júlio Fernando Batista. Iris, é um prazer a caminhada ao seu lado. Muito obrigado. Essa mesa hoje promete pegar fogo. Doutora Camila Sparapani.
Sempre um prazer estar aqui e participar com vocês desses debates tão calorosos. É sempre uma alegria. Alexandre Felipe. Muito obrigado pelo convite e vem debater com a gente. E aqui na ponta nós estamos recebendo uma novata, a doutora Gabriela Carolina. Muito obrigada pelo convite, Iris. É um grande prazer estar aqui e de participar desse debate de hoje, que está sensacional. Gente, olha, eu quero começar com notícias boas, né? Porque você sabe que quando nós começamos esse programa, lá no dia 14 de junho do ano passado, essa era a ideia, né? Levar realmente notícias boas, porque para notícia ruim tá cheio já, né? Então, a gente começa com umas atitudes fantásticas. Olha, uma mulher bateu um carro e deixou um bilhete pro dono, para ele procurar ela, que ela queria pagar a despesa. Garis encontraram lá no Recife um pacote com 10 mil reais e devolveram pro dono. Agora, o melhor de tudo. Um pai que teve a sua filha de 10 anos atropelada por um carro, ele abraçou o atropelador e desculpou, confortou o atropelador. Agora, detalhe, tá? A filha dele ficou em estado grave. Tá? Então, já que em toda situação pandêmica, né, a gente tem mudança de paradigmas, a gente tem mudança de comportamento, será que não é por aí? Será que realmente estamos ficando melhores? Será que é isso? Quando a gente vê essas ações, né, a gente vê a questão dos valores. O que são os valores? São os princípios éticos e morais que a pessoa leva para a vida. Então, às vezes, a pessoa ela tem um valor pautado na empatia, na generosidade e não, muitas vezes, no individualismo. Então, é muito importante que a gente fale sobre essas ações, ainda mais no dia de hoje, para que a gente tenha uma esperança na humanidade, que a gente vê tanta coisa, tantos desastres, que notícias como essa dão um alívio para a gente enquanto indivíduo. Ainda bate um coração cheio de amor dentro dos seres humanos, né? Analisando aí o caso desse pai, houve um erro, mas houve uma sucessão de acertos. Porque a menina foi resgatada com rapidez, teve a oração ali dos vizinhos, orando e rezando e pedindo para que tudo desse certo. Teve o apoio do pai em relação ao rapaz que atropelou, teve o perdão e, acima de tudo isso, teve o amor. E aproveitando o próprio gancho da Camila, né, 2 erros não fazem um acerto. Então, aproveitar uma situação difícil, uma situação complicada como essa, né, do atropelamento, e você resolver se vingar e demonstrar sentimentos de ódio, de vingança, não vão levar a nada, né? A menina ela não iria se curar pela revolta do pai. Então, é muito importante, nesse momento de pandemia, a gente pensar no nosso comportamento, em como a gente está, né, se posicionando perante a sociedade, se estamos nutrindo dentro da gente sentimentos de ódio, de revolta, de angústia, ou se estamos, né, realmente buscando essa mudança e um novo olhar para o mundo, né, uma nova forma de reagir para as adversidades que nos acontecem. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ver que essas mudanças vêm ocorrendo. Lembrando o primeiro programa que nós tratamos sobre a questão da espiritualidade e as pessoas nessa busca da mudança do comportamento para o caminho do bem, é uma pauta interessantíssima. Acredito que algumas pessoas em casa devam estar ouvindo com ar de estranheza, porque quando há um impacto, principalmente na questão do pai, provavelmente dá a resposta a ser na mesma moeda. E o programa é interessante para estimular boas condutas, para levar às pessoas uma informação que talvez elas não tenham. E a maioria do nosso trabalho é vender uma cultura para depois vender um serviço. Estava falando com a doutora na recepção sobre isso. E o programa tem o papel de levar a cultura do bem. E você aí de casa tem o papel de replicar essa cultura do bem.
muitas pessoas falam, né? Será que depois da pandemia vamos nos tornar pessoas melhores? Eu queria muito acreditar nisso. Mas o que eu venho percebendo é que a pandemia, ela potencializa o que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente é do bem, então a gente vai fazer ações solidárias, como da imprensa solidária. Então, você vai potencializar. Agora, se você não é do bem, você é uma pessoa egoísta, então, por exemplo, você não vai seguir os protocolos de segurança e vai em festas clandestinas. Então, o que eu percebo é a potencialização do que a pessoa tem dentro dela. Será que as pessoas vão descobrir que tem mais umbigos no mundo fora o delas? Tomara, né? Tomara que ela signifique, né? Com essa pandemia, ela consiga sair da caixinha mesmo. Uma coisa é certa, né? A pandemia, ela serviu para que ninguém mais ficasse nas sombras. Aqueles que tivessem a intenção de agir em razão do bem, né, em favor do próximo, está tendo a oportunidade hoje de agir. E aqueles também que estão tendo a oportunidade de agir de uma forma a prejudicar o outro, para conseguir algum benefício, alguma vantagem pessoal, também está tendo a oportunidade. Então, as pessoas, aquele sentimento mais íntimo, hoje não consegue mais ficar escondido. Essa pandemia está trazendo todos esses sentimentos à tona. Estar no lugar do outro, né? Isso é que nós conseguimos ver que vem acontecendo. Muito embora ainda há muito que melhorar. Mas estar no lugar do outro é sempre muito importante. Uma coisa que eu percebi participando da campanha Imprensa Solidária, né, é que tem muita gente fazendo coisa boa, né? Porque você ia falando com as pessoas e todas elas estavam envolvidas em outras campanhas e elas sempre arranjavam um jeitinho de participar de mais uma, né? E aquelas que não estavam participando de nada, elas diziam, não, mas eu tô com um problema assim, né? E eu, né, com essa minha cara de pau, né? Eu me lembro que quando eu saí de São Paulo, eu estava fazendo teatro, os meus colegas me deram de presente de despedida um vidro de óleo de peroba, aquela nova embalagem, para ilustrar a minha cara de pau. E dizia, não, mas não tem problema não, olha, você pode dar 2 sabonetes de R$1 que tá valendo, tá contribuindo, né? E teve gente realmente que deu 2 sabonetes, lógico, né? 2 sabonetes é 2 cestas, né? Ou você bota, é lógico, tá ajudando de alguma maneira, né? Então a gente percebe que, você sabe aquela história? Dê trabalho para quem tá trabalhando, que ele vai arranjar um jeito de fazer mais trabalho. Não dê trabalho para quem não tá trabalhando, porque ele vai continuar sem trabalhar, né? Ele vai arranjar uma desculpa para continuar sem trabalho. E é a mesma coisa que você consegue aplicar para quem está trabalhando para o bem. Ele vai sempre arranjar um jeito de... Não, peraí, sabe? Eu gosto de contar sempre, eu vou até falar isso, eu acho que eu falei isso no story. A gente participava de uma campanha de quilo, né? Uma campanha social. E um dia eu estava andando por uma rua, né? E eu bati numa casa. E eu bati numa casa porque você já entra no automático, né? E no que eu bati numa casa, eu imediatamente queria desbater. Meu Deus do céu, não devia... Porque era uma casa muito simples, né? Sabe? Mas aí já tinha batido, a moça já vinha, né? Então liguei o botão e fui lá no automático. A moça disse, não, você espera que eu vou ver. Cara, ela veio de lá com meia barra de sabão. Essa história é linda. Meia barra de sabão. Até hoje, eu ainda não vi ninguém que tenha dado tanto para o outro como essa moça. Porque ela deu o que ela tinha, tudo que ela tinha, né? Não, ela repartiu o que ela tinha. A caridade é você dar do que lhe faz falta. Se você dá do que não lhe faz falta, isso é esmola. Uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. É que nós temos a cultura de ajudar o outro só quando nós nos sentimos confortáveis. Exatamente. Essa é uma dificuldade. Se vai lhe fazer falta, você não vai ajudar. Se a gente tem algum problema, está passando por algum momento, a gente não tem nenhum trabalho de ir na direção do outro. Então isso atrapalha muito o processo. Tá? E ele confunde essa questão da esmola com a caridade. Tá? É meio que um favor a esmola. Né? Tá. A caridade é um processo, é diferente. Naquele dia, professor, a gente tinha recebido 5 quilos de arroz, leite em pó. Mas até hoje, em todas as... A gente participa de muito trabalho social, eu ainda não encontrei ninguém que tenha contribuído tanto. Mais do que ela.
Aquela moça, ela deu exatamente o quê? Uns 100 milhões de dólares na conta de Deus? Pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei tão emocionada, assim, eu acho que cada vez que eu lembrava disso, durante muitos anos, eu chorei. É que é importante a gente fazer uma diferenciação entre valor e preço. O valor do que ela fez não consegue ser precificado. Não tem precificação. Meia barra de sabão eu poderia comprar com, hipoteticamente, R$5. Eu não tenho uma noção aqui do preço exato. Não tem mesmo, professor. Mas o valor daquilo pode mudar as pessoas, pode sempre impactar de uma forma que consiga mudar as pessoas. Não, e me impacta até hoje. Isso tem o quê? Uns 12 anos. A gente faz a conta só do preço, para depois querer ajudar alguém. E se não nos faz falta? Eu vou te dizer uma coisa, eu espero que Deus, eu espero que essa moça nunca mais tenha passado necessidade na vida. E olha que interessante, né? Quando você faz o trabalho voluntário, você acha que você está ajudando o outro, mas você está ajudando a você mesmo, né? E olha como isso impactou você. Nossa. É porque se transforma enquanto pessoa. Com certeza. Nós vamos fazer o seguinte, fechamos esse bloco do coração bom e voltamos em seguida. Sai daí não. Debates populares. Gente, olha, eu quero lembrar para você, nós estamos no Spotify. Dá um pulinho lá no Spotify, segue a gente. Nós estamos aos poucos colocando todos os programas, porque nós recém entramos no Spotify, né? E nós já estamos no 44º programa, então demora um pouquinho, você vai pro Anchor, depois do Anchor você carrega no Spotify, entendeu? É todo um processo. Eu já aprendi. Então vai lá no Spotify, segue a gente, vai lá no YouTube, aproveita, se inscreve, aperta o sininho, né? Acompanha a gente, vai lá no Instagram, segue a gente, deixa as suas perguntas, dúvidas, né? Segue a gente nas nossas redes sociais, né? Manda as suas dúvidas. E nós vamos aqui para mais um tema polêmico. Na verdade, não deveria ser polêmico, né? Mas com essa mudança de paradigmas, né? Com essa mudança... Eu não sei se você se lembra, se você é daquele tempo, que dizia que no ano de 2000 o mundo ia acabar. Lembra disso? Pois é. O mundo não vai acabar, gente. Esquece, o mundo não vai acabar. O planeta Terra não vai acabar. O que vai acabar é a sociedade da maneira como a gente conhece, né? A sociedade, ela está mudando como um todo, né? E tudo está mudando, né? A concepção de família, né? Você vê que tudo hoje está muito diferenciado. Então, pra gente, assim, que é mais antigo, a gente está pegando meio que no tranco, entendeu? Ladeira abaixo, empurra, desce a ladeira, né? Mas essa geração nova que está chegando, para eles é muito natural, é tudo muito natural. Então, você vê a alimentação, tá mudando, tá tudo mudando. E a Lespe, ela tá votando um projeto da autoria da deputada do PL, a deputada estadual Maria Costa, do PSD. É um projeto que proíbe propaganda LGBT
ou família homoafetivas por dano à criança. Segundo a deputada, essas propagandas trariam desconforto emocional a inúmeras famílias e mostram práticas danosas às crianças. Para ela, a proibição vai evitar a inadequada influência na formação de jovens e crianças. E, caso essa proposta seja aprovada, os paulistas e paulistanos não poderão mais ver campanhas como a do Dia dos Pais da Natura do ano passado, né, em que a Tami Miranda aparece com o filho, né, ou a da Natura, né, que quem disse Berenice, né, com um casal de mulheres se beijando lá em 2019, né? Enfim, na verdade, tudo isso eu acho que é uma redundância, né? Você chega hoje perto de uma criança aí de 10 anos, ela olha pra você e diz: tia, você namora? Namoro. Menino ou menina? Então eu acho que essa alegação, eu acho que é meio que infundada. Mas enfim, eu vou empurrar essa bola já direto pro psicólogo, né? Porque afinal de contas, afeta ou não afeta a criança, né? Bom, não há nenhuma comprovação científica que a orientação sexual e identidade de gênero das crianças é influenciada quando vê um programa de TV ou uma propaganda. O que a gente percebe é que a gente vive num mundo, né, cis heteronormativo. Quando você começa, explica. Volta a fita. Volta a fita. A cis heteronormatividade é um modelo padrão onde a gente tem que seguir normas conforme o nosso sexo biológico. Então eu, Alexandre, nasci com sexo biológico masculino, eu tenho que fazer tudo o que é esperado por um homem. A Iris nasceu com sexo biológico feminino, tem que fazer tudo o que é esperado por uma mulher. Então, como assim o Tami Miranda, que nasceu com sexo biológico feminino, vai querer ser pai? Como assim duas mulheres se beijando? Na verdade, quando a gente vê, a gente não tem que considerar a questão da identidade sexual, e sim de como a pessoa se identifica enquanto indivíduo. Então, a gente vai perceber a sua orientação de gênero, então vai perceber a sua orientação sexual e identidade de gênero. E também tem a questão do respeito e da diversidade. E vale lembrar que na campanha do Tami Miranda, foram 15 celebridades que fizeram a campanha do Dia dos Pais. Então, se você não se sente representado pelo Tami, que ele não representa muitos pais, tem as outras opções que você poderia estar escolhendo. Mas por que só o Tami que teve essa tão rejeição? Porque é o preconceito, né? Então, é isso. Então, não há nada que comprove cientificamente que há essa influência por meio da televisão. E aí temos uma advogada que tem lugar de fala. Bom, então, vamos lá, né? Primeiramente, a propositura desse projeto de lei pela Alesp, pela deputada Marta Costa, ela é um tremendo desserviço aos direitos humanos, ao direito à liberdade de expressão, à igualdade, à liberdade, à diversidade, né? E, inclusive, esse próprio projeto de lei, ele tem duas problemáticas. Ele é inconstitucional 2 vezes. Ele possui uma inconstitucionalidade formal na questão de competência jurídica. A Alesp, essa deputada, ela não teria a competência jurídica de propor um projeto de lei como esse. Porque, nesse caso, ela estava tentando propor um projeto de lei que proibisse a veiculação de comerciais, né, de propagandas. E esse tipo de propositura de lei só é de competência privativa da União. Ou seja, somente o Congresso Nacional poderia propor um projeto de lei como esse. Ela se fundamentou no artigo 24, inciso 8 da Constituição, se pautando na competência concorrente dos estados quando se trata de dano ao consumidor, mas nesse caso não está verificado dano ao consumidor na veiculação de propagandas de casais homoafetivos ou que sejam relativas à diversidade sexual e de gênero. Nesse caso, então, a proibição de propaganda comercial, ela é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22 da Constituição. Então, nesse caso, o projeto de lei seria já inconstitucional pelas vias formais. Mas esse projeto de lei também é inconstitucional pelas vias materiais. Ele é materialmente inconstitucional, porque ele afronta diretamente os direitos humanos, o direito à liberdade, à igualdade, à não discriminação, e ele ainda, se fosse aprovado, o que não será, porque
visivelmente inconstitucional 2 vezes, formalmente e materialmente, mas se fosse aprovado, ele ainda alimentaria uma estigmatização da sociedade, alimentaria o preconceito e isso tudo viola os princípios de uma sociedade democrática e do pluralismo social. E isso é inadmissível. Nós estaríamos aqui vivendo um retrocesso de toda essa luta que há muito tempo se vem fazendo em relação a essa igualdade que é constitucional. E quero aqui parabenizar a nossa classe de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, que enviou um parecer técnico enorme aos deputados, explicando sobre essa inconstitucionalidade desse projeto. Então, assim, de uma forma ou de outra, como a doutora Gabriela aqui nos explicou tão bem, e que faz parte da nossa comissão aqui de São José do Rio Preto, da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, que realmente, de um jeito ou de outro, não se pode validar uma lei como essa. Ela não pode ser aprovada em hipótese alguma. Ela provavelmente não vai ser aprovada. E é importante a gente ressaltar as diferenças de cunho material e processual que a doutora trouxe. O problema é que ela está trazendo isso para dentro do Estado de São Paulo, e dentro do Estado ela tem competência concorrente, como a própria Constituição traz, só que ela está buscando, dentro da competência concorrente, abranger uma matéria que não é dela. Tá? E aí nós temos um problema na nossa democracia, porque ela é extremamente ruidosa. E, às vezes, as pessoas querem se usar do direito para fazer um palanque político. E nós deveríamos separar isso. A gente deveria entender o processo do direito difuso, do direito de uma coletividade que nós não identificamos, de uma forma um pouco mais clara e voltada aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. Ela tem legitimidade para propor, a CCJ autorizou ela a propor, só que a matéria está mascarada, digamos assim, no projeto dela. Uma observação muito boa das doutoras, parabéns. É difícil a gente entender isso, é difícil a pessoa que está em casa entender o que a gente está falando. Tá? A grosso modo, ela está fazendo uma manobra. Ela está defendendo uma classe, ela está trazendo para dentro do direito um processo político que ela não deveria fazer. Ela deveria ter isso um pouco mais claro, ser mais transparente nos procedimentos. Porque mesmo que ela conseguisse, ela só conseguiria veicular isso nos jornais locais. E aí isso não teria a abrangência que ela quer. E ela abriria precedentes que nós lutamos há muito tempo para que eles venham com o tempo caindo e nós tenhamos direitos iguais, propostas iguais. Tá? Por mais que eu queira fazer uma posição mais conservadora, que de fato é a minha posição, eu não posso olhar para o direito achando que ele é um retrocesso. Eu não posso olhar para o direito e abandonar todas as lutas que as pessoas tiveram para conquistar o que nós temos hoje. E essa política ruidosa, essa democracia ruidosa é o nosso natural. E é papel do direito fazer as correções devidas. Mais um ponto que seria importante de levantar é essa questão da má influência para as crianças ao assistirem propagandas comerciais relativas à diversidade sexual e de gênero, relativas a casais homoafetivos. Isso não existe. Como bem levantou o colega psicólogo aqui, o Alexandre, né, nós vivemos numa sociedade cis-heteronormativa, ou seja, né, a gente vive numa sociedade onde a gente pressupõe que todos os indivíduos que nascem, eles vão condizer com um gênero que é relativo ao sexo biológico deles. Então, que um homem, biologicamente homem, vai ser, né, vai cumprir a função social de um homem, né, cumprir esse papel do gênero masculino, e que todas as crianças que nascem, todos os indivíduos que nascem, também serão heterossexuais. E isso é uma falácia, né? Essa heterossexualidade compulsória, ela existe, né, como uma norma social na nossa sociedade e não é uma propaganda que vai mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero de um indivíduo, né? Isso é condicional do ser humano, e o psicólogo pode falar muito melhor sobre isso, né, dessa questão de condição humana em relação a orientação sexual e a identidade de gênero. E não falar sobre a diversidade dessas orientações, não falar sobre a diversidade dessas identidades de gênero, não vai fazer com que elas deixem de existir. Elas vão continuar existindo como existiram há séculos, mas nas sombras. E a gente não quer mais viver nas sombras. Isso precisa ser debatido. A pergunta que fica é... Desculpa.
Por que o afeto de um afeta tanto a existência do outro? Por que a minha existência, ela se sente tão... incomoda tanto, né? Então, assim, a diversidade está aí, é muita informação, sim, né? Por quê? Porque a gente está evoluindo. Então, é importante, nesse momento, a gente desconstruir para a evolução. Uma parte da sociedade, ela não pressupõe. Ela tem certeza que deveria ser um procedimento hétero. Se você nasceu menino, você tem que continuar menino. E a dificuldade na mudança é os mais jovens trazerem isso de uma forma que os mais velhos consigam ouvir e ser cognoscível para que eles, com o tempo, mudem a cultura. O que eu vejo, e a dificuldade que nós temos, principalmente no direito, é que tudo parece um embate, tudo parece uma discussão, tudo parece um problema. E o que nós estamos fazendo é um processo de mudança. E esse processo de mudança não precisa ser tão traumático para todo mundo. Tá? Nós tivemos vários processos de mudança social no país, desde os negros, as mulheres, aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais. Nós não precisamos mais fazer uma guerra civil de palavras, onde nós impomos uma verdade e culturalmente uma outra parte da sociedade nos impõe outra verdade. Esse movimento tem que ser claro. Essa desculpa do projeto ser em defesa das crianças, a deputada poderia observar o que é feito nas próprias escolas. Nas próprias novelas entre heterossexuais. Se ela quiser tratar dessa questão da proibição, ela vai ter que proibir os canais abertos. Literalmente. E analisando sobre pais héteros, quantos deles, quantos homens héteros que agridem os seus filhos, que agridem crianças. Então, assim, por que desprezar os homossexuais, os trans? Por que desprezar se são pessoas como nós? É que para eles é uma agressão. Esse é o problema que a sociedade tem. Sim. Ele não permite a liberdade do outro porque parece que agride aquilo que ele acreditou até aquele momento. E aí isso vai criando na cabeça dele um processo de agressão. E aí as pessoas vão se inflando com isso. É uma dificuldade a gente falar do processo social e do direito, Alexandre. Porque no direito é tudo quadrado. E é fácil a gente até manipular isso com o movimento, fazendo lobbying, não tem muito problema. Mas quando a gente vai para a sociedade, quando o direito tem que entregar isso para a sociedade não sabe o que está acontecendo. E essa é uma dificuldade que nós temos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que militam assim. Teria aí, vamos fazer uma ressalva aqui. Vocês militam assim, vírgula? Não, eles dois, a doutora ótimo. Gabriela, vamos criar o poder do debate. Gabriela e o Felipe. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que são casais homoafetivos e que não têm absolutamente nenhum problema, né? Casados há 40 anos, porque eles têm, digamos assim, uma postura bastante elegante. Não seria, digamos assim, no caso da postura de alguns que atrapalham? Porque tem umas pessoas, digamos assim, assim como tem os casais, os excessos, assim como existe assim uns casais héteros assim, bastante deselegantes no comportamento sexual, digamos assim, né, espalhafatosos, explícito, né? Na rua, assim, sem nenhum respeito pelo outro, digamos assim. Eu sou obrigada a engolir aquela coisa, sou obrigada a olhar aquela coisa. Assim também existem casais homoafetivos que eu acho que pela total falta de segurança nas decisões dele, eles precisam esfregar na cara da sociedade que eles são entendeu? Será que isso também não influi na aceitação? Posso fazer uma observação para vocês? Eu acho que vocês vão desenvolver melhor. Nós tivemos, vamos usar o direito trabalhista para isso, nós tivemos no processo do êxodo rural e do desenvolvimento empresarial a exploração da mão de obra. Porque naquele momento que se criou, era isso que nós tínhamos. Muitas pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. Então, nós tínhamos o excesso de mão de obra, alguns empresários se aproveitaram disso e fizeram o aproveitamento daquela mão de obra, escravizando em alguns pontos. O direito veio, e foi fazendo um processo de correção dentro do direito do trabalho. E hoje, nós temos, depois de um processo de correção, alguns empregados, diga-se de passagem, que colocam os empresários na condição de minoria, como se ele estivesse exacerbando esses direitos. E aqui o que eu quero dizer não é da questão trabalhista, o que eu quero dizer é da mudança social que o direito promove. Então,
Provavelmente nós defendemos algumas minorias e uma parte dessa minoria, quando ela ganha força, ela quer meio que devolver aquilo que ela sofreu. E aí eu queria perguntar para vocês que militam nessa área se isso é uma prática comum e se essa observação da minha parte, que é mais limitada, e é uma observação social e não jurídica, se isso realmente acontece. Porque a impressão que eu tenho é, eu ganhei o direito, e agora eu vou colocar na cara da sociedade que eu tenho essa condição, que eu posso fazer igual ele. E a gente volta para um excesso, a gente volta para um embate. Conseguem acompanhar? Me Consigo, perdoem as mas eu devolvo o colocações. questionamento. Será que é um excesso ou o que realmente choca nesse sentido é que agora esse direito está sendo visto? Né? Então, explico. Né? No caso, você está dizendo que a pessoa fala, agora eu ganhei o meu direito, eu tenho o direito de ser quem eu sou, e agora eu vou ser quem eu sou, eu vou exercer esse meu direito. E aí o simples fato dessa pessoa querer exercer o direito dela configura um excesso? Por quê? Né? Quando a Iris me questiona a respeito dos casais heterossexuais que cometem excessos e dos casais homoafetivos que cometem excessos na sociedade, né, agem de forma exacerbada, por que apenas a existência, né, e apenas a conduta excessiva homoafetiva que é questionada, que é rebatida, que é rechaçada? Não, doutor, nesse caso a gente está falando do excesso. A gente está colocando os dois, tanto o homoafetivo como o heteroafetivo. Eu não aceito o hétero. Exato, e não aceito o homo. Eu não aceito não, a gente está falando de excesso. Eu digo que os dois estão mal posicionados. Sim, Por exemplo, eu não convidaria nenhum dos dois para minha casa. Sim. Tá? Eu não conviveria com nenhum deles. Eu não conviveria com nenhum dos dois. Não, mas não o que eu estou colocando é assim, a dificuldade de aceitação não passa pelos excessos, porque eu tenho amigos que convivem na sociedade muito bem, porque são pessoas elegantes. Tá certo? Mas por que eles se comportam assim? Será que não foi porque eles foram reprimidos dessa forma? Não. Eles não são reprimidos nem nada disso. Eles são pessoas que eles entendem que eles não precisam se expor. E assim, ó, falando português claro, eles não precisam ficar se esfregando, entendeu? Para dizer que se amam. Ponto. Entendeu? Falando português aberto. Da mesma forma que o casal hétero não precisa. Da mesma forma que um casal hétero não precisa ficar se esfregando. Sim, eu concordo. nunca dei, no tempo que eu era casada, eu não precisava andar se esfregando, nem beijando, entendeu? Sabe? Eu concordo com o seu assim, posicionamento dos excessos. A minha pergunta é, se todos os homos afetivos, todos é uma coisa assim meio complicada, que nem Jesus Cristo, né? Mas se tivesse uma maioria, porque o que a gente vê? O que a gente vê é que, digamos assim, as pessoas mais inseguras, que elas não têm isso muito bem resolvido dentro delas mesmas, elas partem por uma postura mais de agressão à sociedade. Olha, esse é o meu direito, então agora vocês vão ter que me engolir. Mas sabe aquela história? Vocês vão ter que me engolir? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui no que eu coloquei, que eu só comentei do ponto do excesso, tá? Sim. Eu entendo que quando eles têm o direito e eles andam de mão dadas, ou eles trocam um carinho, isso não seria o excesso. Isso não é excesso. Isso, só para ficar claro. Eu entendo. O que eu estava querendo colocar no meu ponto, que eu não consegui concluir, é que a reação em relação a esses excessos, em relação à sociedade, entende? Quando a gente vê na novela, como a gente tinha mencionado agora, alguns minutos atrás, uma cena de sexo explícito, ninguém questiona, ninguém fala que é para desligar a televisão, foi normalizado, foi normatizado. Mas se a gente tem um selinho gay na novela, isso é completamente condenável, né? A gente teve aí há 2 dias atrás, um selinho entre os participantes do Big Brother. O Fiuk e o Gilberto deram um selinho, né? Pularam pelado na piscina também. Pularam pelados na piscina. Isso foi completamente condenado pela internet inteira, né? E agora uma cena da novela... Inclusive bloqueado pelo Instagram. Gente. Vamos combinar. São os debates. São mudança de paradigmas. Vamos devagar? Vamos dar um tempo pro povo? Sim. Então vai ser condenado, sim.
Por quê? Porque você hoje tem uma maioria de pessoas mais velhas, sabe? A maioria não é de pessoas mais novas, sabe? Então vamos combinar de dar um tempo pro povo. Então o que vai acontecer? Vai ser condenado. É uma mudança de paradigmas. Como eu disse lá no começo, a Terra não vai acabar, o mundo não vai acabar como não acabou em 2000. O que vai mudar é a mudança de comportamento. Então, precisa ser entendido que como está havendo essa mudança, vai haver essa coisa, sabe, do choque. Entendeu? Do choque cultural. E aí, o que acontece? Precisa ter paciência dos dois lados. Mas entendeu? As outras pessoas, o outro lado chegar e ao invés de ficar revoltado porque foi, como assim foi contestado? Não, parar e dizer, olha, é normal, até porque na Rússia, aí você pega, por exemplo, uma foto da Rússia, porque na Rússia se cumprimenta com selinho. Homem com homem, mulher com mulher. Na Alemanha também, entendeu? Sabe, selinho é normal. Sabe, ao invés de vocês colocarem a revolta na voz, coloquem ternura na voz, sabe? Porque faz parte do processo da mudança, sabe? Então, ao invés da revolta, por que a sociedade não começou assim? É porque, na verdade, quando você fala da questão da revolta, eu digo que é a questão do posicionamento, né? Porque muitas vezes a gente está falando aqui dessas questões, né? Mas todo dia morre um LGBT por causa dessa questão da cada paciência. 20 horas. O Brasil é o que mais mata. É o que mais mata. Então, a expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos. Então, isso é alarmante. Brasil, né? É alarmante. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Então, na verdade, a gente se posiciona para o combate para que as vidas continuem. Eu entendo que muitas pessoas exageram, porque também tem a questão do mecanismo de defesa. Então, às vezes, a pessoa vai lá e agride, porque já sabe que vai ser agredida. Então, ela vai antes. Mas isso a pessoa precisa ser trabalhado. Ela antecipa o procedimento. Mas a questão que eu quero levantar, que você falou o casal dos seus amigos que são elegantes, para a gente não cair, eu sei que não é o seu caso, tá? Mas para a pessoa que não entenda, para não cair na questão da padronização, que só aquelas pessoas que têm aquela família, que têm aquela postura que na verdade... Sim. Porque também tem a bicha afeminada, que também merece respeito, tem a travesti também, que vai sair de salto alto e vai começar... Ou seja, que também merece respeito. Na verdade, hoje em dia, a pessoa ela tem que ser o que ela quer. Tá? Sem a sociedade, sem encaixar nesse padrão da sociedade. É claro que respeito cabe para todo mundo, para heterossexual, para homossexual, para bissexual, para todo mundo. Mas a questão da liberdade de ser quem é, hoje em dia, é que tá ficando explícita e que também tem que ser respeitada. A gente vive uma grande vigilância de gênero, né? Como o próprio Alexandre tem falado, a gente vive uma imensa vigilância de gênero. E nesse sentido, né, quando a gente... Eu sei que não é esse o caso, mas muitas vezes, quando a gente aceita um casal homossexual, por exemplo, a gente vai aceitar aquele que condiz com um padrão heteronormativo. Por quê? Porque aquele ali, ele é homossexual, mas na sociedade ele representa um papel que condiz com os padrões heteronormativos. Mas nós fazemos isso com qualquer pessoa da sociedade, inclusive com casal hétero. Dentro do padrão que você vive, você aceita os casais héteros e os homo dentro do que aquilo lhe convém. Nós fazemos isso, é um processo social nosso, essa é a dificuldade. E nós vivemos em sociedade. Nós vivemos nesse procedimento. Não, e nós vivemos em sociedade. Me ajuda, viu, Alexandre, por favor, nesse momento. O que eu acho que é ruidoso, e eu estou aproveitando do Alexandre, porque foi fantástico da última vez. O que eu acho que é ruidoso da minha parte é quando o homossexual exige um padrão de respeito e ele quer, vou me colocar na situação, que eu, que sou mais limitado e provavelmente preconceituoso e machista, estou me colocando na situação. Respeite ele, mas ele não respeita as minhas posições. E eu só estou me colocando nessa situação porque por mais de uma vez eu já fui chamado a atenção na fila do mercado. Tá? Mercado, por favor, procure o programa para anunciar e eu vou poder falar o seu nome. Para um telespectador, venha me cobrar um posicionamento em razão dos nossos debates. Eu até troquei de mercado já. Procura o programa nas mídias sociais. A hora que você me vê, fala que eu tô magro. Tá? Fala que a TV engorda. Nossa, como você tá magro, professor. Coisas assim. O que é o choque para mim? Para mim. E eu acho que é o choque para uma parte da população que também é limitada como eu. Eu respeito a diferença, mas eu não aceito. E aí, do outro lado,
ele não consegue nem me respeitar em razão de um posicionamento. E aí, só para concluir, nós fizemos um programa que tratava sobre o pré-conceito. E a nossa sociedade, ela é rica em pré-conceitos, porque as pessoas não têm o conhecimento, e aí a classe homoafetiva, às vezes, não consegue passar esse conhecimento de uma forma que fique cognoscível para um pessoal que é mais idoso, para um pessoal que é mais limitado. E aí eu não estou pedindo para ter aqui uma compreensão exagerada, eu estou pedindo para tratar cada um dos indivíduos, quando acontecer determinado caso, como aquele caso. Porque senão dá a impressão que tudo que ocorreu, eu vou já atacar o outro para que ele não me ataque. E aí a gente vai ficar sempre nesse embate, sempre na briga, no debate. Então, talvez esse respeito que a gente está exigindo, cada um na sua casinha, e eu concordo que o homem heterossexual, machista, preconceituoso, ele normalmente ridiculariza e ataca primeiro. Eu concordo com isso. Mas num cenário onde nós possamos tratar quem está do nosso lado, a gente não poderia ter uma postura um pouco mais afável, um pouco mais compreensiva? E aí eu não sei qual que é a história que trouxe tanto o heterossexual até aquele momento, e aí o homossexual não tem culpa das histórias dele, da mesma forma que eu não sei qual é a história que trouxe o homossexual até aquele momento, e o heterossexual também não tem culpa da história dele. O que eu acredito que a gente precisa melhorar a comunicação para que esse respeito aconteça. É nesse sentido. Né? Vem novamente aquela questão de que nós temos que sempre nos posicionar no lugar do outro, analisar o lado do outro. É que a pessoa faz isso, mas ela não sente a dor do outro. Não sente. Que aí é o problema. É algo na sociedade que é novo. Novo, assim, que vem agora tomando toda essa liberdade. Vamos lá, doutora Gabriela. Conseguindo toda essa igualdade, mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos sim estabelecer uma boa conexão, porque cada um tem o direito de ser quem ele é. O grande problema é quando o outro já está machucado, né? Já tá tão, ele já apanha tanto, e quando vai a dor é como se fosse o reflexo. Ah, você me bateu, então eu vou bater de volta. Mas eu acho que a comunicação é importante. Ontem aqui na cidade, por exemplo, teve uma notícia num jornal que morreu uma transexual, e o jornal publicou assim: morre um homem que se vestia de mulher. Putz! Aí, na hora, eu fiquei indignado. O que eu fiz? Junto com a equipe da militância, a gente entrou em contato com a jornalista, a gente explicou o quanto isso era preconceituoso, que a família tinha se sentido ofendida, ela foi lá, pediu desculpa e ela mudou a reportagem. Mas olha como que isso está tão arraigado que até essa questão do jornalismo também acaba reproduzindo o preconceito. É claro que eu fiz o que a maioria das pessoas deveriam fazer. Vamos explicar o beabá. Exatamente. Só que a minha amiga, que é a travesti que viu, ela ficou tão horrorizada que ela não conseguia, ela só chorava, falou, vai por mim. E ela foi lá, tomou remédio e dormiu. Por quê? Porque para ela a dor é muito mais forte. Para ela aquilo mostrou a existência dela. Não, eu não sou mulher, estão falando que eu sou homem. A minha amiga que morreu, estão falando que é homem até na hora da sua morte. Então, tá vendo como que a gente, às vezes... Eu sei que pode parecer vitimismo, mas não é. É a gente olhar a existência, o outro, como que ele é, como que ela é. Então, por isso que às vezes a gente fala, não, mas tem que ter a comunicação, tem que ter... Mas a dor do outro está tão machucada que a pessoa, ela só Ele já veio fazendo esse processo de comunicação e não funcionando. Mas a comunicação, é essencial. E nós estamos falando também de grupos sociais oprimidos, né? Nós estamos falando de uma questão de opressão entre classes, entre grupos sociais. E aí, quando a gente fala de diálogo, é óbvio que tem que haver diálogo. Mas a gente não pode colocar toda a população LGBTQIA+, né, como grupo social oprimido, como professores do grupo social opressor. Né? A população LGBTQIA+, ela não tem a obrigação, todas as pessoas, por nascerem gays, trans, travestis, ou lésbicas, bissexuais, elas não têm a obrigação de ensinar. Às vezes, elas também não tiveram o acesso ao ensino ou às informações para entenderem o seu próprio processo, para entenderem as suas próprias descobertas. Se ela ainda está no processo de se descobrir, de se assumir, de se identificar, de saber qual é o seu lugar no mundo, como que ela vai estar nessa posição
todas as vezes de ensinar o outro, né? E nesse movimento de todas as vezes tentar ensinar o outro, tentar explicar que algum posicionamento, que algum comentário, que alguma atitude machuca, fere, né? E viola a minha integridade, os meus direitos, esse movimento, com o tempo, por não ver tanta mudança e por ver continuamente os acordares dos dias e continuar sendo ferido e sendo machucado, cansa, né? E às vezes é isso que pode acabar gerando esse excesso, né, na reação de exigir um respeito, porque a pessoa muitas vezes pode estar cansada de tanto tentar explicar e não ser ouvida, de não ser respeitada, de não ter dado importância para suas dores, para sua existência. É claro que a gente tem que respeitar todo mundo, é claro que a gente tem que abrir o espaço para debates com empatia, com amor, né, com compaixão, se colocando sempre no lugar do outro. Mas quando a gente fala de uma opressão, muitas vezes pode ocorrer sim, né, Olha, essa Gabriela, reação. eu faço parte de dois grupos bastante oprimidos, preto e gordo. E eu faço questão de ser professora do outro lado. Então, quando alguém fala para mim que eu exerce qualquer tipo de racismo, eu pacientemente, eu sempre recomendo a qualquer pessoa que comece a perder o controle, que inspire, e isso eu falo do alto dos meus 60 anos. Inspire e expire 3 vezes em direção ao leste. Primeiro, porque enquanto você está procurando o leste, você já consegue se acalmar, tá? Isso eu estou falando muito sério. Tá? Eu morei mais de 1/3 da minha vida fora do país, tá? Então, quando a pessoa fala para mim sobre negro, eu explico para ele que no planeta habitam diversos tipos de etnia, tá? O negro, o branco, o amarelo, o indígena. E que ele está muito bem, entendeu? Eu faço parte de um tipo de etnia, né? Eu venho de uma família que tem diversos tipos de etnia, né? Quanto a estar gorda, né? Eu também já fui magra. Eu não tenho nenhum problema em ser professora. Sim, mas tá? Inclusive eu nasci preta. Sim, o né? ponto então, que eu... Então é assim, então essa coisa de cansar, de estar ouvindo, eu acho que o grupo vai passar a vida toda. Eu acho que só a próxima geração, vocês estão desbravando. Isso, aí inclusive entendeu? Vocês estão desbravando, entendeu? E quando você se propõe a ser bandeirante, quando você se propõe a desbravar, primeiramente você precisa se estabilizar. Mentalmente. Porque você sabe que você deu a cara a tapa. E quando você dá a cara a tapa, você vai levar. E eu você acho que a tem que doutora estar está colocando que ele preparado. já está cansado da dor, né? Não estou me colocando. Não, eu sei, entendeu? Então, não, eu falo aqui no geral. Eu abro esse espaço, é a segunda semana, né? Porque eu acho que é realmente importante, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que nós estamos chegando num tempo muito legal do planeta. Eu acho que realmente é uma mudança, né? Eu acho que os anjos não têm sexo, eu acho que a gente está passando por uma evolução do planeta. É o que dizem, né? Os anjos não têm sexo. Eu acho que a gente está passando por uma evolução do planeta fantástico. Eu acho, inclusive, que a sigla LGBT deveria começar de ir de A a Z, né? Porque tem tantos, né? Aí não está contemplando os assexuados, né? Hoje em dia tem tantos, existe tanta diversidade, né? Que não contempla, né? Por isso que eu tenho mais, porque o mais significa tudo. Tá, vai tudo, né? Mas o A é de assexuais, no caso. LGBTQIA+. Né? Então é assim, eu faço questão de trazer aqui para os debates, não só esse, como você sabe que a gente teve uma série, né, intitulada Preconceito, onde a gente abordou a obesidade, o ageísmo, né, que são os idosos, o LGBTQIA+, né, e qual foi o outro? Racismo. Mesmo? O racismo, né? Então a gente está sempre querendo fazer, cedendo aqui o nosso espaço para isso, porque eu tenho certeza absoluta que o mundo não vai acabar,
mais que nós estamos acabando com esse formato de sociedade que a gente conhece. Com certeza. E eu quero fazer a minha parte, entendeu? Ainda virão longos anos de luta. Ainda virão bastante. Assim como o negro, que há quantos séculos... Não existe negro, é preto. Gente, olha, vocês têm que ver o vídeo, eu vou postar lá de novo, o vídeo de um habitante de Gana dizendo que não pode ser negro, que negro é tudo que é ruim. Meu Deus, mas eu acho tão lindo, fala mais bonito. Não, é preto. Mas pra você ver como... Não, só em português que é negro. Em qualquer outro idioma é preto. E aí, assim, tudo que é negativo é negro. Não, e você vê que numa desta poderia ser um racismo. Você fala negro. Tudo que é... Qualquer mazela é o negro que fez. É negro. Tudo que é ruim é negro. Mas assim, como os pretos... Como os pretos. Como os pretos que vêm há séculos lutando e nós ainda vemos que não conseguiram. De todo. Você tá entendendo? Conquistar o espaço dele. Mas a questão não é nem assim, exigir. A gente sabe que são longos anos de luta. E se Deus quiser, eles vão conseguir, porque as pessoas precisam realmente se sensibilizar com o outro. E o programa está sempre aqui. O programa está sempre aqui com o espaço aberto. E aí a gente fecha realmente esse bloco, que a Marcinha já está lá dizendo que acabou. A nossa sociedade é preconceituosa e ela não é solidária, nem com o outro e nem com ela. Em todos os sentidos. Né? E vocês acabaram de ganhar com tudo isso, vocês acabaram de ganhar 1 minuto cada um para dizer tchau. Começando com Alexandre. Muito obrigado, Iris, por esse debate. E olha que interessante, né? Uma diversidade de ideias para a gente desconstruir. Então, faça isso com você também, se desconstrua e vamos apoiar toda a diversidade. Gabriela, doutora Gabriela. Muito obrigada, Iris, pelo convite de estar aqui participando desse debate, de estar contribuindo com a construção de novos conhecimentos, de novas diversidades, porque eu acho que somente através da educação a gente consegue, de fato, transformar a sociedade, e debates como esse contribuem e muito para essa construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Doutora Camila Sparapani. Muito obrigada, Iris, mais uma vez, pelo convite, por essa oportunidade de debatermos, de aprendermos e que sejamos todos solidários, que tenhamos mais paciência, que consigamos encontrar e enxergar o amor no outro. Meu co-host. Para você de casa, eu particularmente desta mesa, queria aqui deixar o meu respeito a todos, e ele cresce a cada dia. Mas para você de casa, eu lembro aqui de alguns ensinamentos de mamãe nessa nossa última matéria. E aí, tratando disso, há um papel na luta que cada um deve desenvolver. Mas para você que ainda é menor, e eu falo menor de 18 anos, para você que ainda é criança, tome cuidado no seu papel na luta, tome cuidado onde você vai estar, porque a sua vida não pode custar a mudança de alguém. Por favor, tome cuidado. E eu quero agradecer a todos vocês, muitíssimo obrigado a você aí do lado. E eu quero dizer para você o seguinte, a gente sempre fala em boa ação, né? Então, a boa ação que eu quero falar hoje é assim, olha, no seu raio de alcance, porque cada um de nós, você não pode modificar o mundo, mas com certeza você pode modificar o seu redor. Então, comece a desconstruir, ajudar a desconstruir o preconceito, né, contra qualquer segmento. LGBT, racismo, idoso, gordofobia, tudo. Você sabe por quê? Nós somos todos iguais, absolutamente iguais, né? Então, o amor tem que falar mais alto, a empatia pelo outro tem que falar mais alto, sabe? Então, comece fazendo uma boa ação, tendo a empatia pelo seu próximo. Sabe por quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.